Boa noite a todos. Eu sou o Black Lord e esse é o canal Black Lord. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a polêmica do sacrifício de animais dentro das doutrinas religiosas, tá? Nós sabemos que a maioria da religião afro praticam dentro de suas doutrinas o corte, o sacrifício animal, tá? Eu vim de berço africano. Durante 25 anos eu participei de candomblé, candomblé de Angola, fiz meu santo, né? Raspei meu santo. E fiz, obviamente, as práticas dentro da doutrina que eu escolhi, na época, a doutrina do candomblé, tá? Confesso que nunca estive à vontade dentro de matanças de animais, tá? Porém, se eu escolhi aquela forma religiosa para a minha vida, para o meu caminho, eu tinha que estar presente dentro desses rituais, né? Normalmente se faziam as matanças para Exu, para Pombagira, né? Se faziam aí as matanças dentro das feituras de Ori, né? As raspagens dos santos eram oferecidos, obviamente, aos orixás e ao povo de rua, né? Tudo tinha um preceito, uma lógica, um ritual para que fosse oferecido esse tipo de bicho, tá? Não vou negar que essas matanças não eram aleatórias e também não havia um desperdício do bicho, tá? O bicho ele era oferecido, o sangue é vida, né? E a carne do bicho era dividido dentro do terreiro aos que frequentavam o terreiro, aos filhos de santo e a quem estava na festa do Exu ou do Orixá, enfim, nas saídas de santo e etc, né? Então, o fato de existir as matanças, isso não quer dizer que havia desperdício de carne de bicho. Não. Todas as carnes eram utilizadas, pelo menos, dentro do meu barracão. Não eram desperdiçadas, não eram jogadas fora, tá? E isso ocorria não com tanta frequência, mas obviamente dentro dos rituais que eram de necessidade se fazer, tá? A quimbanda, que é um dos caminhos da mão esquerda, quando eu saí de candomblé e entrei na quimbanda, obviamente para Exu, né, se fazem os cortes. Esses cortes são um pouco mais frequentes do que dentro do candomblé, né? Então o contato com a matança de animais, dos bichos, ela é bem maior em relação à doutrina do candomblé, tá? Então, foram realizados. Até hoje eu pratico o oferecimento de sangue de animais ao meu Exu, tá? A minha pombagira e a alguns Exus que eu carrego também, quando é necessário, tá? Mas para o meu Exu, obviamente, por ele ser de frente, tem que ser oferecido no período que ele determina, né? Então, não é algo que eu vou dizer para você assim que eu realmente me sinto maravilhosamente bem, porque não, eu não acho certo tirar a vida de um ser vivo, mesmo que ele seja um animal, tá? Mas é uma prática que, se eu escolhi cuidar dessa forma, e o Exu ele precisa ser cuidado dessa forma, nós temos que fazer, tá? Obviamente a gente não pode fazer um sacrifício de um animal com pena, né? Então, quando você vai no intuito de você fazer algo ao seu Exu, você não pode, ai, tadinho,
que aí você que vai estar ferrado, né? Infelizmente, é essa a realidade, né? Você tem que ir de uma forma bem firme e fazer o que tem que fazer sem colocar na cabeça, ai, tadinho, ai, que pena, ai, como é que vai ser. É pegar, pá, pum, fazer, destrinchar, acabou, acabou. E é a doutrina. Não tem como se mudar essa doutrina. Essa doutrina existe há muito tempo, é ancestral e ela não vai ser mudada. Não tem como ser mudada, tá? Dentro do culto, do culto não, vamos dizer, dentro dos ritos luciferianos ou satanistas, existem matanças de animais? Dependendo para qual daimon você vai trabalhar, alguns vão sim te pedir matanças e sacrifícios de animais, tá? Mas isso é frequente? Não. Dentro da doutrina, dentro dos rituais, a maioria das vezes, tá? O sacrifício é seu próprio sacrifício. É onde você vai abrir um pedaço da sua mão ou seu dedo e vai oferecer o seu sangue à sua divindade, ao seu defensor, ao seu guardião, ao seu daimon guardião, né? A Lúcifer, a Satã, a Lilith, né? Vai ser oferecido a sua própria energia vital a eles sem a necessidade de se matar ou tirar a vida de um animal, tá? Lembrando que na antiguidade nós sabemos que os deuses ancestrais eles recebiam sim sacrifícios de animais. Baal ele era o rei que mais recebia sacrifícios na ancestralidade. Por isso mesmo ele é conhecido como Senhor das Moscas, porque ele recebia tanto sacrifício animal que aquilo brotava mosca por todos os lados. Então, por esse fato, ele começou a ser chamado do Deus das moscas, o Senhor das moscas, de tanto sacrifício animal que ele recebia. Muito sangue, muita carne, né? E eram realmente oferecidos muitos animais, 4 patas, 2 patas. Eram oferecidos milhares de animais ali dentro do culto a Baal, tá? Sabemos também que há muitos milhões de anos atrás eram oferecidos sacrifícios de crianças a Moloch, tá? Moloch é um grande demônio, né? O irmão gêmeo aí de Satã, vamos dizer assim, tá? Eram oferecidos crianças recém-nascidas para aplacar a ira de Moloch. Isso há milhões de anos atrás. Hoje em dia não existe mais isso. Então, se vocês acharem que satanista, luciferiano, pega criancinha recém-nascida, bebê, para oferecer ao demônio, a Satanás, isso é mentira, gente. Não existe isso, tá? Tudo evolui. Inclusive o satanismo, o luciferianismo, evolui. Ninguém mais faz sacrifício humano para demônio. O cara que pega um ser humano e oferece para um demônio, o cara tem um parafuso a menos na cabeça. Ele é um psicopata. Ele precisa ser tratado, ele precisa ser preso, ele precisa sair do convívio da sociedade, tá? Então, não se iludam com coisas que vocês não conhecem, porque eu vim de outras religiões, eu passei por todas elas e eu sei o que cada uma delas pratica. Então hoje eu posso estar aqui falando com vocês porque eu sei o que a Umbanda pura pratica, porque a Umbanda pura ela não mexe com sangue, nem para Exu. E os Exus trabalham muito melhor do que lá onde você dá sangue para eles. E isso eu posso falar para vocês de carteira assinada. O Exu que ele nunca recebeu sangue,
Você acha que ele tem menos valor e menos força do que aquele que está cheio de sangue? Pois ele vai trabalhar muito melhor do que aquele que está com a cara cheia de recebimento de sangue. Tá? Eu passei por tudo isso. Eu passei na Umbanda pura, eu passei na Umbanda Omolocô, que é uma Umbanda traçada, onde dá sangue para Exu, dá sangue para Orixá. Eu passei na Quimbanda, eu passei no Candomblé. Eu sei o que cada um faz ali com cada bicho, como são os preceitos, como são os ritos, como se tira o axé de cada bicho, o que vai se fazer com a pele de cada um deles, com as penas. Tudo isso eu sei fazer. Eu estive ali. E hoje não pratico mais, apesar de cuidar dos meus Exus com sangue ainda, tá? Tudo é uma questão de livre-arbítrio. Eu já deixei de cuidar dos meus Exus durante um bom tempo. Cuidei de outras formas sem oferecer o sangue. Só que como os meus Exus sempre receberam sangue, chega uma hora que eles vão pedir. E aí você tem que voltar a fazer. Ou você vai falar assim, olha, então a gente para aqui. É um livre-arbítrio. Você tem a sua escolha. Certo? E dentro das doutrinas, que são as doutrinas que eu sigo hoje, né? Os demônios que eu cultuo, óbvio que existem 2 demônios que eu cultuo que recebem sacrifícios animais. Porém, enquanto não me pedirem, tá tudo em paz. Quando eles pedirem, aí é outra história. Se eu estou praticando essa doutrina, eu tenho que seguir a doutrina que eu estou praticando. Sem choro e nem vela. Todos temos livre-arbítrio. Ai, Black Lord, mas todo mundo que entrar no satanismo, luciferianismo, então é obrigado a matar? Não. Pois eu estou acabando de falar que a gente praticamente não mata animais. Se você pode dar o seu sangue é vital, é vida. Não que o do animal não seja. O do animal também é vida. Só que o sangue de um ser humano, ele tem uma valia maior porque dizem que nós pensamos e o animal não tem um QI de pensamento como o nosso, vamos dizer assim. Que até a gente sabe que muitas vezes o animal ele até pensa além do ser humano. Porque tem tanta gente com tanta merda na cabeça que às vezes o animal é até melhor do que o ser humano. E isso eu falo todos os dias. Eu prefiro conviver com bicho do que conviver com gente. Porque gente não é confiável. Pessoas não são confiáveis. E às vezes você você aposta tanto numa pessoa e ela vai e caga fora do pinico com você. E aí você fala assim, dei com os burros na água mais uma vez. Para você aprender mais uma vez a não confiar no tal do ser humano. É mais fácil você confiar num bicho. Porque o bicho ele é totalmente inocente. Se ele tá do seu lado é porque ele realmente gosta de você. Independente do seu mau humor, da sua grosseria. Quantas vezes você pratica uma grosseria com um animal e ele tá lá lambendo você como se nada tivesse acontecido? Olha a inocência do bicho. A gente não. A gente não é assim. Então, muitas vezes temos que aprender até com os animais. Por isso é que eu não acho certo, mas também não sou contra, né? Porque eu seria hipócrita se eu falasse assim, sou contra. Não é que eu seja a favor e também não é que eu seja contra. Eu simplesmente não gosto, tá? Mas quando tem que fazer, eu tenho que fazer. Assim como qualquer um que estiver em uma doutrina de mão esquerda ou
uma doutrina afro, precisou, vai ter que fazer, né? Não tem como mudar uma coisa que já vem lá de trás, ancestral, a não ser que o seu cunho fundamental da religião evolua. Olha como evoluiu o satanismo e o luciferianismo. Se hoje em dia a gente não oferece animais a Moloque, crianças a Moloque, animais a Baal, gato preto para Lilith. Antigamente eram oferecidos gato preto dentro dos ritos de Lilith. Hoje em dia não mais. Existe o ritual? Sim. Faz quem quer. Quem tem coragem de fazer, eu não vejo necessidade. Tá? Então, o sangue e o sacrifício de animais dentro das religiões e dentro das doutrinas, das filosofias de mão esquerda, ele é opcional a cada um. Se você entrou numa religião que é obrigatório fazer aquilo ali, você tem o seu livre-arbítrio de se manter ali ou sair, óbvio, tá? E dentro das religiões do satanismo, do luciferianismo, você também tem a sua opção. Lembrando que a sua oferta de sangue, a sua, isso aí você vai ter que fazer. Uma hora ou outra, eles vão te pedir. Tá? Ninguém vai cultuar o demônio só com frutinha. Não vamos ser hipócritas. Isso não existe. Você vai cultuar o demônio, o diabo, Satanás, Daimon, só com frutinha. Uma hora ele vai te pedir uma carne. Uma hora ele vai te pedir o seu sangue. Quiçá o sacrifício de um bicho. Dependendo do daimon que você for mexer. Né? Então, o sacrifício, ele sempre existiu. Desde a antiguidade. Hoje em dia, nós sabemos que não parou, não acabou, tá? Mas diminuiu em vista do que era antigamente, tá? E a maioria das religiões, tá? Religiões que eu digo doutrinas também, tá, gente? Vamos, sim, tipo, generalizar, botar um... Pelo menos as satanistas e as luciferianas mudaram totalmente aquilo que era feito lá atrás. Evoluíram, porque são doutrinas que evoluem a cada dia. Sempre estão em evolução. Sempre. Não são doutrinas retrógradas, que não abrem os olhos para uma melhoria. Tá? Então, é isso que eu queria deixar bem claro para todos vocês. Tá? Existem coisas que a gente não pode mudar, como é a doutrina afro. Isso não vai mudar. Os oferecimentos vão continuar existindo. As matanças de muitos animais vão continuar existindo, porque é a doutrina do candomblé. Tá? E é isso que eu queria deixar para vocês. Quem tem o livre-arbítrio somos nós, e não os animais. Os animais, eles estão ali fadados aos seres humanos. Aí vem aquela historinha. Se você come carne, você não pode ter pena de matar bicho para fazer seu sacrifício no ritual. Só se você virar vegano. Faz sentido. Faz sentido. Se eu como carne, o bicho não morreu, ele não foi morto para um objetivo, ele não foi morto para ser oferecido uma divindade, mas ele foi morto para a gente comer. De certa forma, ele perdeu a vida dele. E quem não está satisfeito é só virar vegano, né? Então, são várias coisas que a gente tem que pensar
nesse caso do sacrifício. Porque olha a quantidade de gente que está aí no final de semana comendo churrasco. Um monte de bicho morto. Um monte de bicho morto. Inclusive eu, como churrasco, adoro. Como carne, como frango, linguiça, né? O bicho não está morto, é uma forma de matar, é matança. É matança. Ah, mas aí é uma matança para se alimentar, é alimento, não interessa, continua sendo matança. Então, até para a gente levantar a bandeira para defender uma coisa ou outra, tem esses questionamentos. Ah, então quer dizer que para comer pode, mas para sacrifício, para oferecer a uma divindade não pode, é isso? Livre-arbítrio. Quem vai saber é você. Beleza? Eu sou Black Lord, agradeço a todos a presença. Ave Lúcifer e até a próxima.